Boa noite a todos. Tendo quórum suficiente, em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária. Dia 14 de abril de 2025. Primeiro passo ao reparo das atas. Alguém tem algum reparo a fazer? Como ninguém tem, botamos em votação a ata da sessão anterior. Aprovada por todos os vereadores. Passamos agora à leitura das indicações de correspondência. Indicação número 0012 de 2025. Indica ao Poder Executivo que celebre convênio com o Grupo de Apoio à Brigada Militar, visando implantação e manutenção do programa educacional e resistências às drogas e à violência. Propor como político público permanente no município. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, a vereadora Luciane Sagrilo, progressista no uso de suas atribuições legais e em consciência com o interesse público e o bem-estar da população, vem por meio desse encaminhar presente indicação, para que seja encaminhado à Câmara Municipal lei celebrando convênio com o Grupo de Apoio à Brigada Militar, visando implantação e manutenção do programa educacional da residência às drogas, violência, com políticos públicos permanentes no município. A justificativa, não vou ler porque todos têm ali. Pedido de providência número 0038 de 2025. Silvio, por meio deste, para solicitar a realização com a máxima urgência de serviço de terraplanagem, nivelamento, patrulhamento e cascalhamento de acesso de lavouras situado no interior do município. Tal solicitação justifica diante das condições precárias das vias de acesso utilizadas por produtores rurais, principalmente em período de chuva. A má conservação das estradas e acesso compromete não apenas a produtividade local, mas também a segurança dos moradores e trabalhadores da zona rural. Bem assinado pela vereadora Luciane de la Paz Sagrilo. Pedido de providência número 0039 de 2025. Silvio do presente para solicitar colocação de carga de cascalho na entrada da garagem de caminhões do senhor Rafael Atman, na comunidade de Boa Esperança. Vem assinado pela vereadora Luciane de la Paz Sagrilo. Pedido de providência número 0040 de 2025. Silvio-se pelo presente para solicitar recolhimento de entulhos na casa do senhor Elvio Fernandes, na localidade de Laje. Mudança na trancada da estrada localizada na residência do senhor Edson Posse, na comunidade de São José, para o outro lado mais apropriado. Jader Paulesca. Pedido de providência número 0041 de 2025. Silvio do presente para solicitar colocação de tubos, acesso da propriedade do senhor Roni Almeida, na localidade de Demetrio Ribeiro. É necessário a colocação, pois os tubos estão quebrados e o único acesso às suas lavouras. Vem assinado pelo vereador Argeu Ribas Climique. Pedido de providência número 0042 de 2025. Silvio do presente para solicitar patrulhamento e cascalhamento na estrada, passando em frente à residência do senhor Osmar Lettenberg, na localidade de Demetrio Ribeiros, indo em direção à capela da Igreja Assembleia de Deus
Esse pedido é urgente, pois a estrada está com condições precárias de trafegabilidade e, segundo informações, o ônibus escolar não está fazendo o transporte nesse trajeto. Vem assinado pelo vereador Argeu Érico Ribas Klimic. Pedido de providência número 0044 de 2025. Sino do presente para solicitar colocação de 2 cargas de cascalho no acesso à residência do senhor Ernestina Machado, na localidade de Nemetro Ribeiros. O acesso à referida residência ao lado da residência do senhor Osmar de Timberg. Esse pedido é urgente, pois a senhora é idosa, 85 anos, e o acesso está em péssima trafegabilidade. Vem assinado pelo vereador Argeu Ribas Klimic. Pedido de providência número 0045 de 2025. Sino do presente para solicitar colocação de tubos no acesso à residência e à beira da estrada do senhor Adésio Marian Catite, pois devido aos patrulhamentos surgiram buracos que dificultam o acesso. Vem assinado pelo vereador Argeu Ribas Klimic. Ofício 001 de 10 de 2025, ao excelentíssimo senhor presidente Trajano Narciso Moreira, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta à solicitação de informações da despesa do balneário municipal Valdir Bolsão Batagrim. Ele, excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, acusa o recebimento do ofício número 008 de 2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita informações relativas às despesas executadas no âmbito de reformas ou manutenção realizada no balneário municipal Valdir Bolsão Batagrim, no mês de janeiro e fevereiro do corrente exercício. Em atenção à solicitação, informo que não houve processo licitatório formal, nem procedimento de despesa de licitação, tendo em vista que as aquisições de materiais foram realizadas pela modalidade de pronto pagamento, conforme prevê artigo 2º 95 da Lei Federal número 14.133 de 2021. Tal dispositivo legal autoriza para valores até 12.545,11 R$12.505,11. A realização de compras direta com base em 3 orçamentos, desde que adequadas, justificados da documentados. Esclarecemos ainda que todas as compras realizadas seguiram rigorosamente o critério do menor preço, obtido entre os orçamentos apresentados e assegurados em economidade e conformidade legal. Quanto à contratação dos serviços de pedreiro, informamos que esta se deu mediante credenciamento público conforme o edital de credenciamento número 01 de 2024, cuja cópia segue em anexos para ciências. Destaca-se também por oportuno que os serviços contratados nos termos dos contratos anexados foram utilizados não apenas no Brasil, que se encontrava em estado bastante precário no início da atual gestão e a necessitativa de reparos urgentes para viabilizar o evento programado para o verão, como também em outros espaços públicos que demandavam manutenção, especialmente manutenção e conservação das praças públicas, reparos e manutenção dos banheiros municipais, obras de emergência na ponte de acesso ao balneário, cuja
Cabeceira cedeu ainda no mês de janeiro, exigindo pronta intervenção por motivos de segurança. Para fim de transparência e fiscalização, segue em anexo ao relatório detalhes das compras realizadas por prontos pagamento com a respectiva cotação, notas fiscais e comprovante de pagamento, bem como a cópia e o edital de credenciamento número 01 de 2024 e demais documentos correntes. Bom, aqui tem daí, os colegas podem conferir. Ofício número 111 de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente, Trajano Narciso de Moreira, Câmara Municipal de Mata. Assunto: resposta à solicitação de informações e pagamentos CRG. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente a causa, o recebimento do expediente encaminhado por Vossa Excelência, por meio do qual são solicitadas informações acerca das despesas executadas junto ao Consórcio Internacional da Região Central, CRC, referentes às competências de janeiro e fevereiro. Em atenção à solicitação, informamos que segue o pagamento realizado no mês de janeiro de 2025, referente ao empenho 662 de 2025, no valor de R$ 32.857,56, prestando no mês de dezembro de 2024 sob a gestão da administração anterior, o motivo pelo qual nós é possível prestar esclarecimento quanto ao critério escolha dos profissionais responsáveis pela execução da referida serviço. Quanto ao pagamento efetuado no mês de fevereiro de 2025, corresponde ao empenho número 11.664 de 2025, no valor de R$ 38.636,44, prestando durante o mês de janeiro de 2025. A escolha dos profissionais deu-se conforme a necessidade e emergência da população. A despesa de mão de obras, enfermagem, cuja oferta está significativamente reduzida, tanto no município quanto em localidades vizinhas. Foram realizadas buscas ativas por profissionais habilitados, sendo que a contratação se deu com base na disponibilidade imediata daqueles que se encontravam aptos ao atendimento das emendas. O ofício ao executivo número 112 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Trajano Narciso de Moreira, Câmara Municipal de Mata. Assunto: resposta ao ofício 009 de 2025. Situação de emergência. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício número 009 de 2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita informações relativas à homologação estadual e ao reconhecimento federal da situação de emergência, declarando por meio do Decreto Municipal 2228, de 29 de janeiro de 2025. Cumpra-se nós prestar a seguintes esclarecimentos. Informamos que o referido decreto foi anulado administrativamente pela Prefeitura de Mata, em virtude da inconsistência técnica e administrativa verificada no processo de decreto de situação de emergência, ao saber: falta de manifestação do técnico favorável da Defesa Civil Municipal. O processo não obteve assinatura e aprovação do responsável técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, senhor Lúcio Weber, o que impediu
a continuidade da tramitação do recebimento da situação de emergência pelo Estado. Perda de prazo para homologação estadual. Consta-se ainda que não foi possível realizar o envio da documentação exigida ao governo do Estado dentro do prazo legal, por falha civil na unidade de Santa Maria. Tal fato comprometeu a possibilidade de homologação estadual e o recebimento federal. Diante dessas irregularidades e a respeito aos princípios da legalidade e da responsabilidade administrativa, o Decreto Municipal número 2228 de 2025 foi oficialmente anulado, encerrando-se qualquer procedimento relacionado ao reconhecimento por parte dos entes estadual e federal. Informamos que foi realizado outro decreto de emergência, número 2237 de 2025, qual encontra-se em análise para homologação do governo do Estado. Coloco-se nós à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, se fizer necessário. Retiramos nossos protestos de elevada estima diante das considerações. Atenciosamente, Sandro Saveiago, prefeito municipal. Ofício número 00113 de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente Trajano Narciso Moreira, Câmara Municipal de Mata. Assunto: resposta ao ofício 0015 de 2025. Locação do imóvel rural para extração de saibo. E atenção ao ofício 0015 de 2025, por meio deste do qual Vossa Excelência solicita informações relativas à colocação de imóvel rural na propriedade do senhor Everaldo Chites, para fins de explorações de saibo, pelo Poder Executivo Municipal, com promessa e esclarecimento o que segue. A locação referida do decorrer do processo licitatório número 35 de 2022, dispensa de licitação número previsto na legalidade então vigente. O contrato firmado à época permanece em vigor e atento à demanda atual do município, no qual tanga a disponibilidade de material e saibro para serviços de manutenção e infraestrutura. O valor pago mensalmente à empresa locadora é de R$ 1.500, o que assegura a disponibilidade do material necessário para atender às demandas do município. Esse valor superior é praticado no início de 2022, devido à atualização e correção monetária. Além disso, órgãos ambientais competentes estando regularizado conforme a legislação ambiental vigente, o que proporciona segurança jurídica ambiental para a sua utilização. A documentação relativa ao processo licitatório de 2022 será enviada anexos ao formato digital, PDF, conforme solicitação, para fim de consulta e fiscalização pelos parlamentares municipais. Colocamos-se à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se faça necessário, retirando o compromisso dessa administração com a legalidade e transparência e a boa gestão dos recursos. Dado pelo prefeito Sandro Saveiago. Daí temos nessa noite os projetos que vão à votação. Todos os colegas já sabem, projeto número 00117 de 2025. Altera o coeficiente do vencimento dos agentes comunitários de saúde e de outros agentes combate a epidemias. Lei número 1920 de 2022. Também
Vai à votação o projeto número 0018 de 2025. Proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos pelos alunos no estabelecimento escolar, na educação infantil, ensino fundamental e da rede municipal de ensino. Também vai à votação o projeto de emenda à lei orgânica, número 001 de 2025. Altera a redação do artigo 65, anexo 9 da lei orgânica do município de Mata. Esse vem assinado pelo vereador Argeu Rivas Klimic, Jader Pauleski, Luciano de La Pace, Ronaldo Kuhn e Trajano Narciso Moreira. Agora, então, vamos ao pequeno expediente. 2 vereadores se inscreveram. A palavra está à disposição a Jader Pauleski. 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, as gurias que compõem a casa, Maicon. Eu serei breve hoje, só sobre esses 2 pedidos de providência. Um lá para o seu Elvio Fernandes. Ele quer que retire ele vendeu uma casa que tinha, uma casa antiga lá, e ficou as partes que é de material. E ele quer que tire os entulhos de lá. Mas eu já estou a par desse assunto. Falei com o gafanhoto, o Cook, e parece que vai ser retirado a semana, o dia que forem fazer a ponte lá na laje. Já vão aproveitar a caçamba e o carregador e vão tirar esses entulhos para colocar em bueiros. Já está sendo resolvido essa questão. Também esse negócio dessa estrada aqui lá do seu Anderson Posser, ele quer evitar a passagem do pessoal entre os galpão dele. Aí ele quer fazer para o outro lado, a estrada. Já andou falando com o secretário de obras e está a par disso aí também. E também queria fazer um pedido ao secretário de obras sobre essa estrada que vai a São José. Não digo passar uma patrola em toda ela, que eu sei que está meio complicado o tempo agora, mas principalmente nas subidas mais fortes. E na frente da casa do seu Elvio Saquete, lá teria que colocar umas 2, 3 cargas de pedra, porque está muito bravo de cruzar lá. Principalmente com um caminhão carregado de fumo e os caminhões carregados de soja também. Inclusive para carros pequenos. Então, eram esses 3 pedidos para fazer hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra. Com a palavra a vereadora Luciane Sagrilo. 5 minutos, vereador. Meu boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, às funcionárias dessa casa, à nossa assessora jurídica, ao Maicon, que está nos transmitindo, ao pessoal de casa, que está nos assistindo através das redes sociais. Eu gostaria, desse pequeno expediente, fazer um comentário sobre a minha indicação desta noite. Indico ao Poder Executivo que celebre convênio com o Grupo de Apoio à Brigada Militar, visando a implementação e manutenção do programa educacional da rede à resistência às drogas e à violência, PROERD, como política pública permanente em nosso município. Tá? Eu gostaria de me manifestar ao prefeito. Eu tive a oportunidade de acompanhar o ano passado a formatura do PROERD, no qual o pessoal fez uma apresentação muito bonita na formatura e colocou os benefícios que traz o PROERD em nosso município. O Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência, PROERD, é desenvolvido pela Brigada Militar em parceria com as instituições educacionais, tem se mostrado uma iniciativa extremamente eficaz na prevenção ao uso de drogas e à prática de violência entre crianças e adolescentes. A informalização do convênio garantirá a estrutura, logística e recursos adequados para a plena execução do programa, bem como fortalecerá a integração entre a comunidade escolar, a Brigada Militar e o poder público, contribuindo com as formações de cidadãos
mais conscientes, responsáveis e preparados para lidar com as situações de risco. Então, eu venho pedir ao senhor prefeito municipal, como agora os convênios são realizados através do executivo, não passa pelo legislativo, que ele atenda com carinho esse pedido de apoio ao PROERD. Tá? É uma manifestação minha, junto com a Brigada Militar, que é de extrema importância para os adolescentes e as crianças de nosso município. Gostaria também de falar a respeito dos projetos que estão indo nessa casa hoje, que altera o coeficiente de vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Queria dizer que sou plenamente a favor, tá? Acompanho há anos, como trabalhei na prefeitura, a gente sempre trabalhou como parceiros, e a gente sabe o trabalho desse pessoal, trabalhando por todo esse interior, então sou de pleno apoio. Tá? Sobre o projeto de lei 0018/2025, que proíbe o uso de celulares e dispositivos eletrônicos pelos alunos nos estabelecimentos escolares da educação infantil e de ensino fundamental na rede municipal de ensino, também sou favorável. Eu acho que na rede estadual já está isso aí desde o ano passado, sendo debatido, e acho de extrema importância, que eu acho que as crianças têm que interagir mais, nos horários mesmo, até na hora de recreio, dando oportunidade de ter outras brincadeiras e deixando um pouco os celulares de lado. Seria isso nesse meu pequeno expediente. Depois, no segundo expediente, vou concluir sobre meus pedidos de providência. Devolvo a palavra, senhor presidente. Como todos os vereadores já se manifestaram no pequeno expediente, então agora vamos à votação dos projetos. Projeto de lei número 0017/2025. Altera o coeficiente dos vencimentos dos agentes de saúde comunitário, de saúde e dos outros agentes de combate a endemias. Lei número 1920/2022. Se todos concordam, permaneça como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação o projeto número 0018/2025. Proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos pelos alunos nos estabelecimentos escolares, na educação infantil, ensino fundamental, da rede municipal de ensinos. Quem concorda com o mesmo, permaneça como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação a proposta de emenda da Lei Orgânica número 001/2025. Altera a redação do artigo 65, inciso 9, da Lei Orgânica do município de Mata. Quem concorda com a mesma, permaneça como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado para todos os vereadores. Como já fizemos a votação dos projetos, agora vamos ao grande expediente. Primeiro vereador a se manifestar, Luiz Figueiras. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, as funcionárias dessa casa, e o Maico, e as pessoas que nos escutam pelas redes sociais. Quanto aos projetos dessa noite, votei favorável a todos eles, com certeza são projetos bons, que é sobre o uso, proibição do celular, com certeza é um projeto que já existe uma lei federal, é só regulamentando ela municipal, né? E quanto aos agentes de saúde e agentes de endemias, também um reajuste que
vem uma lei federal e tem que complementar o salário delas. E quanto à proposta de emenda à lei orgânica, com certeza isso aqui é de extrema importância, porque se tivesse sido atualizada essa lei, é onde deu o problema naquele projeto do hospital, que o prefeito precisou fazer por decreto. Se tivesse sido alterado, não precisava. Então, com certeza de extrema importância. E também fui atrás de informações sobre o repasse para o transporte de São Vicente do Sul. Informações que eu teve, que inclusive os vereadores, sessão próxima passada, se manifestaram ali que não foi feito repasse. Segundo informações, está faltando algumas prestações de contas do ano passado. Então, de repente, algum documento que está faltando ainda. É a informação que eu teve. Que eu também me preocupa, porque as famílias precisam de um auxílio, né, que é pago por aluno, e aí precisa, sim, de ser feito esse auxílio. Então, esperamos que em breve seja feita essa prestação de conta e já venha o projeto para essa casa. E também, escutando atentamente os vereadores sobre as estradas, realmente, o tempo tem judiado e temos uns trechos de estrada bem ruim, bem complicado. Que nem semana passada mesmo foi colocado um cascalho ali na estrada do Sertão, ali, perto do cemitério, que tinha uma terra vermelha, um barro feio ali, mas isso aí já vem de tempos e foi solucionado. E hoje, eu falando com o secretário de Obras, o pessoal entrou fazendo aqui a estrada de Vila Clara, roçando, colocando cascalho, e São José do Louro. Então, agora o tempo dá uma colaborada, com certeza, aos poucos vai se arrumando as estradas, que o pessoal precisa de uma estrada boa aí para... Os transportes aí, agora está na época de colheita de soja e transporte também do pessoal que transporta fumos aí. Então, com o tempo melhorando aí, as estradas vão se ajeitando. Sem mais, devolvo a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, o vereador Argeu Klimic. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, servidoras aqui da casa, também o Maico, que nos coloca aí de frente ao público, né? Também a todos os nossos assistentes. Temos bastante pessoas que estão assistindo às sessões, isso é muito importante, para ver o andamento, o trabalho dos vereadores aqui nesta casa. Referente aos projetos de lei que foram aprovados nessa noite, dispenso comentários, já foram aprovados, mas na sessão anterior eu havia me manifestado referente aos projetos, dizendo que era favorável a todos os projetos. Projetos, o que proíbe o uso de celular, né, no âmbito do município também, existe já uma legislação aí estadual, federal, e então, é claro que somos favoráveis. Também é o que altera o coeficiente do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Também é uma adequação aí, né, muito importante, né, este repasse, né, essa alteração de valores. Também, é claro, fui favorável. Também o projeto da emenda à lei orgânica, que foi proposta por os vereadores da nossa bancada, aí, né, 5 vereadores, também votei favorável, é uma necessidade, né, tendo em vista que esse artigo 65, pela nossa lei orgânica, está desatualizado, esse artigo era inconstitucional. Então, esse foi o motivo de nós não votarmos o projeto, não temos a necessidade de votar o projeto, a lei era inconstitucional, e o prefeito entrou com um ADIM, derrubou o artigo, e então pode fazer agora os convênios, todos sem passar por esta casa. Então, estamos agora regularizando, né, retirando, alterando esse artigo, né, 65, dizendo que ele que compete previamente ao prefeito. Então, não precisa passar aqui por esta casa, como a lei orgânica dizia,
né? Então, precisava ter feito já uma atualização há mais tempo, né? Essa lei orgânica já houve algumas atualizações, mas ela é de, se não me engano, 1990, e já veio, ao longo do tempo, vem sendo feitas atualizações, mas é muito importante e necessário que sejam feitas devidas atualizações. Também hoje, andando no interior do nosso município, trouxe algumas demandas, conversando com alguns cidadãos do nosso município, trouxe algumas demandas. Dei na estrada aí, Demétrio Ribeiro, a estrada principal está boa, não temos o que falar, a estrada está boa, mas temos aí as estradas, não sendo a geral, a estrada que dá um acesso a algumas propriedades, né, e estrada que também passa até o transporte escolar, que dá acesso ali, por exemplo, ao Demétrio Ribeiro, conforme salientei aqui, saindo ali passando em frente à residência do senhor Nereu, do senhor Osmar, de Timberg ali, e descendo em direção à capela da Assembleia de Deus ali, está bem difícil de andar naquela estrada. A ponto do transporte, conforme salientei aqui no meu pedido, a ponto de transportes escolares, segundo informações que recebi dos cidadãos que eu conversei essa tarde, a ponto do transporte escolar deixar de fazer o transporte nesse trajeto. E as pessoas que têm seus filhos na aula precisam se deslocar e levar até a estrada geral, né? Então isso causa um transtorno. Então que seja feito esses reparos, esses consertos, patrulhamento, cascalhamento nessas estradas aí, né, para que as pessoas possam ter uma melhor trafegabilidade. Também tenho o pedido aqui da dona senhora Ernestina Machado, também ali da localidade de Demétrio Ribeiro. Essa senhora, sua residência, entra ali pela residência do senhor Osmar, a mesma estrada que eu estou me referindo, que precisa ser arrumado, esse trajeto ali. Entra a propriedade da dona Ernestina, entra no senhor Osmar de Timberg, e é uma senhora de 85 anos, e ela está ali quase isolada, não pode, o veículo não está conseguindo acessar a residência dela. Então que seja feito, colocado ali os cascalhos, acho que 2 cargas, talvez mais ou menos, mas que sejam feitos os reparos ali para que se resolva esse problema. É uma senhora que tem 85 anos, e todos sabem, né? Todos nós estamos suscetíveis, né, a adoecermos. E uma pessoa de idade, muito mais. Então, se Deus a senhora precisar sair às pressas de lá, não tem como retirar a senhora, porque tem que tirar de paviola, né? Porque os veículos não acessam a residência da senhora, tá? Então, está pedido de providência. Também tem um pedido de providência também na localidade de Demétrio Ribeiro, em frente à residência do senhor Adenísio Marian, o popular Catite, né, como é conhecido. A estrada foi patrolada, eu disse que ficou boa essa estrada geral ali. Até ali eu andei, dali eu retornei, não fui para frente, não sei para frente, mas até ali a estrada geral estava boa. Mas cada vez que é patrolada as estradas, o que é normal acontecer, o barranco vai subindo e a estrada fica mais baixa. E para acessar a propriedade ali, está difícil. Então precisa colocar ali um tubo na frente da propriedade dele, alguns tubos, né? Não precisa tubo, ele diz que a água desce do outro lado da rua. O tubo não precisa ser um tubo com muita vazão, mas precisa colocar alguns tubos ali para que eles possam ali acessarem a sua residência, tá? Também tem um pedido, também da mesma localidade, do senhor Roni Almeida, ali na localidade de São Demétrio Ribeiro também. Ele tem a sua propriedade logo abaixo, ali entra quase em frente à casa do senhor Catite, conforme mencionamos já aqui anteriormente. E ele é uma estrada principal ali, né, para ele acessar a sua, ou quase que único acesso às suas lavouras ali, né. E ele está com problema, tubos quebrados, né, na estrada que vai em direção também ao seu mano Eroni, né, acesso à casa do Eroni, e a propriedade que é deles ali, né, está difícil de andar, precisa ser arrumado. Então também está aqui esse pedido de providência. Coloquei aqui todos os locais para que seja fácil de identificarem, né, tendo em vista que esses pedidos irão lá para a Secretaria de Obras. Eu peço
ao secretário que veja essas questões e resolva, né, para a nossa comunidade, né, o povo aí que precisa de ter as condições, né, para andar, para acessar a sua residência, enfim. Também eu quero falar mais uma vez aqui, eu fui falar na sessão anterior, referente a algo que está nos trazendo preocupação, que é o calendário de eventos. O calendário de eventos não veio ainda para essa casa. E em todas as outras gestões, estamos aqui na casa já há longos anos, a gente sempre aprovava bem no início, até às vezes alguma sessão extraordinária, porque o calendário de eventos é necessário estar aprovado para que a administração possa repassar recursos para alguns eventos públicos, né, ou privados que venham a acontecer. E digo mais, que todos sabem disso, que para receber recurso público, algum evento, ele precisa este evento constar no calendário de eventos. Tá? Então, coloco aqui este ponto de interrogação, né, e não sei se o prefeito o que ele está vendo, mas não veio ainda para esta casa. Que venha. A preocupação da gente, né, é de que as coisas sejam feitas certas para que ele não venha ter problema, né? Então, que venha para esta casa, para que nós possamos aqui aprovar e que o município possa continuar subsidiando, né, os eventos legalmente. Porque se não tiver o calendário de eventos, o repasse está sendo de uma maneira ilegal. Então, eu deixo esse ponto aí para que seja observado. Muito obrigado, senhor presidente. Sem mais, devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Luciane Sagrilo. 10 minutos, vereador. Meu boa noite novamente, senhor presidente, meus colegas, ao pessoal de casa que está nos assistindo. Quero me referir agora aos pedidos de providência que coloquei nessa noite, a respeito de, na entrada da propriedade, no caso onde entram os caminhões, do Rafael Artman, como tem um córrego na descida de água ali, fez uma valeta muito grande da rua que entra para a propriedade, e como todo mundo sabe, eles transportam fumo, e eles estão tendo bastante dificuldade quando a carga está pela metade, por exemplo, passa pela valeta e pode criar transtornos e trabalho dobrado para ele. Então, eu sei que o pessoal da prefeitura já esteve dando uma olhada, mas peço com carinho que atendam, que agora é época do transporte de fumo, então a saída de caminhões ali para ele está bastante dificultosa. Tá? Tenho outro pedido de providência, que é no geral. Hoje quero falar do agricultor matense, do pessoal do interior, no qual conheço bem. Tive a oportunidade de trabalhar 6 meses na Secretaria da Agricultura e recebi inúmeras ligações de várias localidades. Eu não sei como é que está acontecendo na prefeitura a questão de agendamento de trabalhos para terraplanagem, para os galpões de fumo, que o pessoal agora já colheu o fumo, mas está precisando fazer nivelamento para semear as mudas. E como eu sei que existe retro lotada na agricultura, e nós temos funcionários da prefeitura lotado na agricultura, eu pediria um pouquinho mais de atenção, porque eu sei de gente que já tinha mais de 15 dias agendado, e chegou a hora de semear as mudas de fumo, já está nesse período agora, infelizmente não foram atendidos. Parece que houve um transtorno aí, mas não cheguei a conversar novamente, porque eles eu acho que até conversaram com o prefeito, mas o prefeito disse que tem os seus, no caso, seus responsáveis ali para cuidar cada setor. Eu peço um pouquinho mais de atenção, porque é o seguinte, gente, na época que eu estava na agricultura, a gente agendava e procurava atender todo mundo lentamente, porque a gente sabe que esse período muita gente tira férias, muita gente tira licença,
mas nós não podemos deixar o agricultor desamparado. Porque já que tem as retos, tudo bem que coloca as retos nas estradas para dar auxílio nas obras, não sou contra. Precisa das estradas gerais, mas não podemos abandonar as entradas de lavoura, porque é de lá que sai o fumo, é de lá que sai o milho, é de lá que sai o soja, é de lá que sai o arroz, enfim, e que vem o retorno para o nosso município. O pessoal tem exemplo de pessoas que colheram 600 arroba de fumo, que me reclamaram que não tinha como chegar na lavoura. Então, é muito complicado. Eu acho assim que nós temos que dar atenção para os nossos agricultores, porque, infelizmente, houve bastante chuva, a gente entende, as estradas foram bastante danificadas, mas eu não sei quem é que está agendando isso aí, se é a nossa... Na época que eu era secretária da Agricultura, quem fazia isso era eu. Eu mesmo, se precisasse a localidade, como muitos sabem, eu ia averiguar o serviço que era feito, para ser feito, para ver se dava para fazer, mas procurei sempre atender da melhor maneira possível, quando seria possível realizar o serviço. A questão também de me manifestar novamente a respeito do decreto de emergência. Infelizmente, consultei o pessoal aí, não saiu ainda, tá? Está em análise, é meio preocupante. Novamente, torno a repetir, tomara que dê tudo certo, mas vou novamente me colocar, a minha preocupação não tem como, porque o pessoal que já recebeu a visita dos fiscais nas lavouras aí, no momento que receberam a visita dos fiscais e o município não está em emergência, fica complicado para negociar essas dívidas. Então, tomara a Deus que logo saia esse decreto aí, para não se alongar mais nos períodos, né? Para não criar maiores problemas. Assim, deixo meu boa noite. Me coloco à disposição de todos que precisarem de alguma coisa. E devolvo a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Rodrigo. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, pessoal da casa aí, Maico, pessoal que nos assiste de casa. Então, vou falar sobre conforme a vereadora falou aqui sobre o decreto de emergência, daí, para falar, tem que dar uma pesquisada, né? Daí eu fui dar uma pesquisada lá no município, nós temos 310 a 306 municípios com decreto de emergência e 189, eles falaram que em 15 dias estaria tudo homologado, faz 30 dias já, e 189 está homologado, então falta 117. Pelos cálculos de documentação que vai voltar, eu acho que nós devemos estar entre os 30 a 28 municípios. Está acontecendo de dois a cada 2 dias ali, corre 2 municípios, eles homologam 2, de sexta para cá não homologaram nenhum. Então não é questão nossa, burocracia, é eles andar, a coisa tem que andar lá. Então, se fosse só o nosso que não tivesse sido homologado ainda, mas tem 117 municípios esperando vaga para ser homologado. Então é uma questão deles lá, né? Vamos dizer, a burocracia está se enrolando lá. É o que eu pesquisei ali para ficar também. Fico preocupado também, que nem a colega falou aqui, pessoas fiscal bater lá. Mas vamos rezar para que todo mundo quer que a coisa seja certa. Se o primeiro lá foi errado, deu errado, vamos que esse aqui vai dar certo. Aí falando ali que o vereador já falou sobre choveu agora, né? Então a patrola está em direção ao Louro lá. Não pode fazer muita coisa porque está molhado ainda. A roçadeira está em direção à Vila Clara. Então está indo. O transporte também, me preocupa ali. O transporte também, o vereador falou antes de mim ali, a respeito é burocrático, parece. O prefeito quer passar o valor, repassar. O técnico de enfermagem também foi atrás, é uma questão de prestação de conta do ano anterior, que não foi feito. E sem mais, devolvo a palavra. Isso aí, senhor presidente. Como todos já tiveram uso da palavra, eu passo os trabalhos à vista do Dom Luciano para mim. Quero o uso da palavra. Assumo os trabalhos da Câmara e passo a palavra ao senhor vereador Trajano Naisinger por até 10 minutos, vereador. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, as gurias que trabalham nessa casa. Meu boa noite a todos. O Maico, que nos dá assistência aí.
e os ouvintes. Em primeiro lugar, para não dizer que o Trajano só fala, só cobra as coisas do prefeito, vou agradecer. Eu pedi para pintar as lombadas ali, as coisas estão ajeitando. Muito bem. Muito obrigado. E quando eu peço as coisas que eu sou atendido, eu agradeço. Quanto aos projetos também, não precisou votar, mas caso precisasse, eu seria a favor de todos. Os colegas todos foram. Eu lendo atentamente o ofício aqui que eu tinha mandado ao prefeito, e ele mandou a resposta, uma coisa que eu não sei. Eu vou tirar saber, vou tirar limpo para saber. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, ó. Falta de manifestação técnica favorável da Defesa Civil Municipal ao processo não obtinha assinatura e aprovação do responsável técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil na época, senhor Luciano Weber, o que impediu a continuidade da tramitação e reconhecimento da situação de emergência pelo Estado. Olha, eu não vou defender ninguém, mas pelo que eu conheço do Luciano Weber, ele sempre foi muito capaz no serviço dele. Ele sempre cumpriu certinho. Eu não estou dizendo que é mentira isso aqui, porque eu não tenho verdade. Quando eu digo que é mentira do prefeito, como eu disse na outra sessão, eu digo e garanto. Aqui eu não sei porque eu vou me informar. Mas eu acho quase impossível que o Luciano ia fazer isso aqui. Isso aqui, ó, vocês já pensaram, não estamos ainda em estado de emergência. E esse pessoal que está vencendo as dívidas, já venceu, vai vencer, como é que vão fazer? Os técnicos já tiveram na lavoura, como diz a colega aqui. O que vai acontecer com esse pessoal? Qual é a situação? Então eu gostaria que o prefeito, pelo menos, mandasse para nós, dizer quando é que vai estar liberado, quando é que vai estar o estado de emergência, porque essa resposta aqui não me convenceu. Eu não acredito do Luciano Weber, pelo que eu conheço dele. Eu acho impossível que ele deveria ter feito alguma coisa errada. Vamos esperar, vamos aguardar. Porque a gente nunca diz as coisas, sempre tem certeza. E os colegas todos e os ouvintes podem ver. Quando eu digo as coisas nessa casa aqui, eu estou sempre disponível para responder, não tem problema. Todos os atos que eu faço, eu sou responsável. Dessa vez, o prefeito acusa que foi o Luciano Weber que falhou. Mas é o terceiro decreto que vai para lá? É o segundo, o terceiro, me corrija, o terceiro? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. E daí, se não der certo, ele vai acusar quem na outra vez? Tem que ter coisa errada, não é possível. E mais uma vez eu digo, eu defendo o Luciano Weber. Eu vou conversar com ele amanhã e vou tirar saber dessa história, se é assim mesmo. Que a gente nunca deve julgar as pessoas sem saber. Porque o que a gente fala nessa casa aqui, fica tudo gravado, fica tudo nos anais aí. Se alguém achar um dia que eu falei o que não devia, que é o caso do prefeito, não tem problema. Temos dependentes abertos aí. O dia que qualquer informações que ele precisar de mim, eu estou 24 horas por aí, não tem problema nenhum. Tá bom, desculpa o meu desabafo. Um abraço a todos e uma boa noite. Devolvo aos trabalhos ao senhor presidente dessa casa. Obrigado, Luciano. Como todos os vereadores já se manifestaram no grande expediente, agora vamos aos esclarecimentos pessoais. A palavra está à disposição. Como ninguém quer fazer uso da palavra, com o encerramento dos trabalhos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 14 de abril de 2025. Que Deus acompanhe todos vocês. Obrigado.